Já sabemos que ninguém está imune ao coronavírus, mas que alguns grupos serão mais vulneráveis a ele, podendo levar a consequências fatais. A forma de nos defendermos passou a ser um exercício coletivo de proteção. Estamos todos sendo instruídos a nos unirmos para melhor enfrentarmos o vírus, fazê-lo circular o mínimo possível, até que surjam formas efetivas de eliminá-lo, como uma vacina e medicamentos. Sejam muito bem-vindos ao canal Listas da Fama. Neste vídeo, você verá alguns famosos que foram vítimas da Covid-19. Vamos começar pela grande atriz Nicete Bruno. A atriz, uma das maiores da televisão brasileira, morreu em 20 de dezembro, aos 87 anos, por complicações da Covid-19. Nicete estava internada na unidade de terapia intensiva, na UTI, da Casa de Saúde de São José, no bairro de Humaitá, zona sul do Rio, desde o dia 29 de novembro. Paulinho, integrante da banda Roupa Nova. O cantor tinha feito um transplante de medula em setembro para tratar de um linfoma e no mês passado foi internado com Covid-19. O artista estava na banda desde sua formação, no início da década de 1980. Ele morreu com 68 anos de idade. Ubirani. Um dos fundadores do grupo de samba Fundo de Quintal e criador do repique de mão, Ubirani morreu no dia 11 de dezembro, aos 80 anos. Na manhã do dia 11 de dezembro, ele estava internado em um hospital no Rio de Janeiro. Mais uma grande perda foi de Eduardo Galvão. O ator ficou 11 dias internado no Rio de Janeiro por causa da Covid-19 e chegou a ficar com 50% dos pulmões comprometidos, quando foi para a UTI e precisou ser entubado. No dia 7 de dezembro, com 58 anos, ele morreu e chocou a classe artística. O artista interpretou personagens inesquecíveis em novelas, como O Salvador da Pátria, A Viagem, O Clone, Malhação. Em Caça-Talentos, Eduardo era o divertido Arthur. Louro Santos. O cantor e compositor morreu no dia 23 de novembro, aos 49 anos. Enquanto estava internado havia 15 dias, em um hospital particular na Ilha do Leite. Ele integrou bandas como A Veloz, Arretados do Forró e Forró da Malagueta. Suas músicas foram interpretadas por bandas e artistas como Calcinha Preta, Joelma e Saia Rodada. Ana Paula Rubini. A influenciadora digital estava em tratamento de um câncer desde 2013, quando, aos 30 anos, veio a óbito, no dia 4 de outubro, após lutar contra a Covid-19. Ana Paula tinha mais de 133 mil seguidores no Instagram e mais de 400 mil no TikTok, onde compartilhava o dia a dia do tratamento do linfoma. Parrerito. Eduardo Borges, que ficou conhecido como Parrerito, integrou o trio Parada Dura e morreu no dia 13 de setembro, em Belo Horizonte, aos 67 anos. Ele era diabético e morava com a família em Contagem, na região metropolitana da capital mineira. Gésio Amadeu. O ator que viveu papéis importantes em Chiquititas e Velho Chico estava internado há alguns dias em um hospital de São Paulo por conta das complicações do coronavírus, quando morreu depois de uma falência múltipla de órgãos no dia 5 de agosto, aos 73 anos. Ele também participou de tramas da Globo como Flor do Caribe e Força Tarefa. Rodrigo Rodrigues. Aos 45 anos, jornalistas se despedem de Rodrigo, que morreu por conta de uma trombose venosa cerebral decorrente da Covid-19, em 28 de julho, no Rio de Janeiro. Ele estava internado na UTI do Hospital da Unimed,
A morte do âncora do Troca de Passes mexeu com o emocional de vários famosos, que prestaram muitas homenagens ao apresentador. Em 2008, ele montou uma banda especializada em tocar trilhas de grandes sucessos do cinema. Zildete Montiel. A jornalista passou por emissoras como o Globo, Record, Bandeirantes e Cultura e morreu no dia 27 de julho em um hospital de São Paulo, por complicações do vírus. Ela apresentou programas como Bom Dia São Paulo, Jornal Hoje e Fantástico. Antônio Bivar. O escritor e dramaturgo foi vítima da Covid-19. Aos 81 anos, no dia 5 de julho, ficou internado no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo. Segundo a instituição, Bivar teve complicações respiratórias. Ele foi autor de clássicos no Teatro Nacional, como as peças Cordélia Brasil, 1967, Alzira Power, em 1969. Aldir Blanc. Um dos compositores e escritores mais renomados de todos os tempos, Aldir morreu no dia 4 de maio no Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro. Ele tinha 73 anos e foi internado na UTI 19 dias antes com sintomas de infecção urinária e pneumonia. Seu nome ficou eternizado na música brasileira. Caio Nárcio. Foi um político brasileiro. Morreu no dia 16 de agosto, vítima da Covid-19, com apenas 33 anos de idade. Jesus Chediak. Foi um ator, jornalista, teatrólogo e cineasta brasileiro. Contraiu Covid-19 e no dia 4 de maio veio a falecer. Daisy Lucidi. A atriz estava internada em estado grave em um hospital do Rio de Janeiro, após ter testado positivo para o novo coronavírus, e morreu no dia 7 de maio, aos 90 anos. Seu último trabalho nas novelas foi como Dulce, em Babilônia, mas já tinha passado por outras tramas como Paraíso Tropical, Passione e Geração Brasil. Dulce Nunes. Foi uma cantora e atriz carioca. Dulce morreu em 4 de junho, no Rio de Janeiro, em decorrência de uma infecção causada pelo novo coronavírus, poucos dias antes de completar 91 anos. Martinho Lutero Galati. O maestro foi uma das primeiras vítimas do Covid-19 e morreu no dia 25 de março, em São Paulo, aos 66 anos. Ele foi internado 8 dias antes de morrer e o primeiro teste da Covid tinha dado negativo, mas em um segundo teste confirmou o diagnóstico. O músico chegou a apresentar uma melhora, mas sofreu uma parada cardíaca durante a noite. MC do Mel. O funkeiro tinha 28 anos e morreu no início dos casos de coronavírus na Bahia, enquanto estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Couto Maia, em Salvador. Ele foi diagnosticado com o Covid-19 no dia 12 de abril e perdeu a vida 4 dias depois, em 16 de abril. Nino Voz. Era cantor e foi o vocalista que participou da turnê do Balão Mágico. Morreu aos 33 anos, vítima da Covid-19. Ciro Pessoa. Ciro foi um dos fundadores da banda Titãs e passava por um tratamento de câncer, o que deixou seu corpo mais debilitado. O músico morreu no dia 5 de maio, aos 62 anos, em um hospital de São Paulo. A morte foi confirmada pelos ex-companheiros do grupo Branco Melo e Tony Bellotto. Abram Palatnik. O artista brasileiro era aclamado dentro e fora do Brasil. Palatnik foi um dos pioneiros da arte cinética no país e morreu no dia 9 de maio, no Rio de Janeiro, vítima da Covid-19,
aos 92 anos. Carlos José. O artista iniciou sua carreira como seresteiro com temas românticos, que fizeram sucesso nos anos 60. O cantor de 85 anos morreu no dia 9 de maio, no Rio de Janeiro, e deixou como herança uma lista de composições. Sérgio Santana. Considerado um mestre dos contos e da literatura brasileira, Sérgio morreu no dia 10 de maio, aos 78 anos, em um hospital particular no Rio de Janeiro com Covid-19. O escritor estava internado havia uma semana e havia apresentado sinais de melhora clínica, um dia antes de falecer. David Correia foi um sambista e intérprete do carnaval carioca. Aos 82 anos, faleceu devido ao Covid-19. Miss Bia foi uma das primeiras drags do Brasil e, infelizmente, morreu devido ao coronavírus, aos 80 anos de idade. Evaldo Gouveia. O cearense era músico, cantor e compositor e morreu no dia 29 de maio, aos 91 anos, em um hospital particular de Fortaleza, no dia 29 de maio, após contrair o novo coronavírus. Ele era um dos ícones da MPB e compôs Sentimental Demais, Alguém Me Disse, Brigas e O Trovador. Também tivemos a perda de Fabiana Anastácio. Foi uma cantora brasileira de música religiosa. Ao longo de cerca de 7 anos de carreira, Fabiana Anastácio lançou alguns sucessos: Deixa Comigo, Sou Eu e Adorarei. Ela morreu aos 45 anos, vítima da Covid-19. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo do canal. Não esqueça de deixar o seu gostei, se acaso tenha gostado do vídeo. Inscreva-se em nosso canal, para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. Aqui no canal nós temos vídeos toda semana. Não deixem de conferir. Nós vamos ficando por aqui. Tchau!